Seja bem-vindo de regresso à edição do Meio-Dia do ETV. E é a altura para conhecer quais as notícias que estão a marcar o mundo desportivo com o João José Pires. Olá, João, muito boa tarde. Depois da derrota do Futebol Clube do Porto, agora só querem pensar no regresso às vitórias. Boa tarde, Marta. Vamos então começar pelo Futebol Clube do Porto. Hoje, Fernando Bellucci quer ganhar já o próximo jogo para fazer esquecer a primeira derrota em 36 jogos do Futebol Clube do Porto esta época. Portanto, o próximo jogo frente ao Marítimo é mesmo para vencer. Estamos muy bien. Creo que tuvimos una derrota, la primera en muchos juegos, y la verdad que nos dolió, como todas las derrotas, pero ya estamos preparados para lo que va a ser el partido del sábado. Sabemos que vamos a jugar contra un rival duro, así que queremos ganar para seguir consiguiendo victorias y seguir arriba en el campeonato. Tuvimos un récord de victorias que pocos equipos lo logran, así que estamos confiados que fue una derrota nada más y que vamos a seguir trabajando para seguir con la racha de victorias, ¿no? E num claro recado ao Benfica, Fernando Bellucci diz que vai haver sempre gente contente com as derrotas do Futebol Clube do Porto. No entanto, o número 7 azul prefere estar concentrado já no próximo jogo, no sábado, frente ao Marítimo. Ahora es ir paso por paso, primero jugar el sábado contra Marítimo, ganar y bueno, después ver si se pueden conseguir muchas victorias, pero lo fundamental ahora es solo pensar en el juego del sábado con Marítimo, que siempre va a haber gente que esté contenta con la derrota de Porto, pero bueno, nosotros pensamos solo en nosotros, en lo que piensa nuestra gente, y la verdad que estamos muy comprometidos con este trabajo que estamos haciendo, con las ganas de lograr títulos que tenemos. E Amaral considera que Carlos Queiroz foi alvo de uma chacina pública. O campeão mundial de 1989 em Riad sublinha também que o antigo selecionador nacional foi incompreendido e atacado por vários setores de uma forma injusta. O regresso dele para o professor Carlos Queiroz foi um sonho, foi regressar à seleção principal e tentar fazer da seleção principal aquilo que fez com as seleções jovens, e foi incompreendido e atacado e, acima de tudo, prejudicaram o futebol português. Uma chacina pública autêntica. E eu volto a dizer, não sou nem defensor nem advogado do professor Carlos Queiroz, mas acho que temos que ter olhos na cara e ver aquilo que o professor fez pelo futebol português. Em estúdio, como é habitual, todas as quintas-feiras está o comentador ETV Luís Lourenço. Bem-vindo, Luís. Vamos começar então pelo caso Queiroz. Mais uma vez dá que falar. Desta vez foi Amaral a vir defender o professor na praça pública. O processo foi sempre inquinado desde o início e, portanto, a forma como o Carlos Queiroz foi despedido, foi afastado da seleção, é um processo que foi kafkiano e que, portanto, penso que ninguém de bom senso pode estar de acordo. Penso também que Carlos Queiroz deveria ter saído pelo seu próprio pé. Devia ter sido ele que tantas vezes falou na seleção acima de tudo. A partir de determinado momento ele era um problema e não a solução. Aliás, é bom que se diga, já muitos meses antes, grande parte dos jogadores não estavam com Carlos Queiroz. Carlos Queiroz tem problemas de relacionamento. O futebol português deve-lhe muito a nível de futebol júnior. E Carlos Queiroz, na altura, foi uma pedrada no charco, foi uma espécie de Mourinho, digamos assim, aquilo que Mourinho viria a ser uns anos mais tarde. Esse valor temos que reconhecer a Queiroz, mas também há outra questão que temos que reconhecer, é que Queiroz, enquanto treinador principal de séniores, Queiroz nunca fez rigorosamente nada. Foi um risco fazê-lo regressar à seleção, ele falhou. Falharam outros, mas ele foi um dos que falhou. E a partir de determinada altura ele era um problema, tinha que sair. Mais uma vez digo, saiu num processo kafkiano. Esse aí está errado. Luís, vamos virar a página para o futebol dos clubes portugueses. Bellucci vem hoje dizer que a pressão está do lado do Benfica, não do Porto, porque o Porto tem 8 pontos de vantagem. Num claro recado ao Benfica, já que Javi Garcia ontem dizia também que estava contente com a derrota do Futebol Clube do Porto. Começa a aquecer esta luta pelo campeonato português? Tem tendência a isso, não é? À medida que o campeonato vai avançando, à medida em que os que estão atrás se sentem atrás e sentem que cada jornada que passa o campeonato fica mais longe, é óbvio que tem tendência a socorrer-se de todos os meios ao seu alcance. E um deles é este jogo de palavras, estas tricas que existem entre os jogadores.
A nível de pressões, a questão aqui, quem é que está pressionado? Eu acho que se responderia com uma pergunta. Fazendo a pergunta ao Javi Garcia, perguntando-lhe qual era a pressão que ele preferia, aquela que tem o Porto ou aquela que tem o Benfica neste momento. Não é? Muito bem, Luís. Passamos agora à atualidade do Sporting. Ainda não tivemos a oportunidade de discutir este tema. José Coceiro já trabalha em Alvalade. Faz sentido esta criação deste cargo no Sporting, diretor-geral? Faz no sentido em que isto é um cargo criado conjunturalmente e não estruturalmente. E faz sentido essencialmente porque Costinha falhou. Costinha teve pouca sensibilidade, se calhar quis trazer uma cultura Porto para o Sporting em que não é de um dia para o outro que se consegue e se calhar até se consegue, mas de outra maneira. Costinha teve ali momentos de falta de sensibilidade e não conseguiu resolver vários problemas. Que ainda estão por resolver, como por exemplo o caso do Ismailov. O José Coceiro é, para mim, uma grande aquisição do Sporting. É um homem sério, um homem inteligente, talvez o homem do futebol neste momento mais polivalente que nós temos. É um homem que já foi jogador de futebol, que foi presidente do sindicato de jogadores, foi dirigente desportivo, foi treinador. Portanto, ele já fez de tudo um pouco, não é? E tem uma grande sensibilidade para tratar com isto. Portanto, é a pessoa certa no neste momento, em termos conjunturais, acho que o José Coceiro é uma excelente aposta do Sporting, que poderá vir a mais tarde ter efeitos estruturais, mas aí temos que dar mais tempo a Coceiro. No entanto, penso que ele tem todas as condições e penso que ele vai já atacar uma questão que será, quanto a mim, se ele o conseguir, poderá ser a sua primeira vitória e a forma de entrar bem, que é resolver o caso Ismailov. Penso que ele vai tentar resolver e, se o resolver, o Sporting não tem neste momento capacidade de compra no mercado, será a grande aquisição de inverno do Sporting, será a recuperação do Ismailov. Neste fim de semana está de regresso o Campeonato Nacional. O Porto joga em casa frente ao Marítimo. O Sporting recebe no grande jogo da jornada o Sporting de Braga e o Benfica vai a Leiria no domingo. Que jogo preferes destacar nesta jornada da Liga Portuguesa? Talvez o Leiria-Benfica. A União tem feito um excelente campeonato, está muito bem classificada, está uma equipa coesa, uma equipa forte, uma equipa moralizada. E o Benfica tem que ganhar. O Benfica não pode perder mais pontos. Lá está a tal pressão. A pressão, justamente. A pressão está sob o lado do Benfica neste momento. O Benfica não pode perder pontos. O Porto pode. O Porto pode. O Benfica continua em primeiro lugar, destacadíssimo. O Benfica, uma derrota correspondente a uma vitória do Porto é o adeus definitivo, não é? Se é que não o fez já, que eu penso que o Benfica, poucas hipóteses, terá de ser campeão este ano. Portanto, destacaria este jogo, muito embora talvez aqui também, enfim, é um jogo também extremamente interessante, o Sporting com o Sporting de Braga, duas equipas que foram muito irregulares esta temporada, que valem mais do que aquilo que têm mostrado. Vamos ver, o Sporting de Braga, para mim, tem melhor equipa que o Sporting. Está mais coesa e, se calhar, mentalmente está mais forte, mas o Sporting joga em casa. Quanto ao Porto Marítimo, só uma surpresa. O Porto, enfim, perdeu com o Nacional. Toda a gente sabe que Pinto da Costa não morre de amores pela Taça da Liga. Creio que não fez moça nenhuma. O Futebol Clube do Porto é uma equipa habituada a isto. Penso que, se não houver surpresas, o Porto ganhará. O mercado de inverno está aberto, vai estar aberto a negociação durante todo o mês de janeiro. Fala-se hoje que o Arsenal está disposto a dar 30 milhões pelo avançado Falcão e também fala-se também do Chelsea, que está interessado no David Luiz, não quer pagar o que o Benfica pede, cerca de 35 milhões de euros. Como é que tu vês este mercado de inverno? Relativamente a estes dois casos, o Falcão penso eu que é mais problemático do que o David Luiz. Porquê? Porque o Porto está como favorito em todas as provas em que está a participar, nomeadamente na Liga Europa. Que poderá ser uma excelente montra para o Porto, para os jogadores do Porto, nomeadamente para o Falcão. O Falcão é um dos jogadores-chave do Futebol Clube do Porto. E, portanto, a nível desportivo, eu penso que, embora o Porto tenha o Walter não é o Falcão. A nível desportivo, poderia ser complicado para o Porto. Quanto a contas, Pinto da Costa sabe fazê-las muito bem e, portanto, isto tem que pesar as duas questões na balança. O David Luiz, penso que é mais fácil. O David Luiz quer sair. O David Luiz já começa a estar a mais no Benfica, mas as contas também são de Luís Filipe Vieira.
Muito obrigado, Luís, por mais esta participação aqui na edição de Desporto do ETV. Fica então por aqui esta edição de Desporto, Marta, numa altura em que todas as atenções já estão então viradas para a próxima jornada do Campeonato Português. Que se realiza no fim de semana e onde vão voltar a jogar os 3 grandes de Lisboa.